Olá, tudo bem? Primeiramente, eu quero desejar boas-vindas a todos. Estamos chegando aí no início de mais um ano letivo e que 2026 seja de muito sucesso, de muita tranquilidade, com todos os nossos objetivos alcançados, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou Luciana, coordenadora do Fundamental 2, aqui do Colégio Geração 2000, e estou fazendo aí essa apresentação via internet baseado em todos os tópicos que nós iremos trabalhar na reunião, que, como vocês sabem, já está agendada para a semana que vem. Sabemos que muitos não têm disponibilidade de comparecer à escola, né? Por isso, tentando aí fazer com que todos tenham acesso ao que será trabalhado, ao que será divulgado na reunião, nós fizemos aí esse modo para que todos consigam, em seus momentos tranquilos, consigam ver aí e dúvidas, estamos aqui, ok? Começamos aí com os telefones que nós temos para contato. A gente tem o telefone que vocês podem falar direto comigo, no caso, a coordenação do Fundamental 2. Nós temos o telefone da orientadora educacional, que é a Adriana. Nós temos o telefone da secretaria. Inclusive, esse final 2943 é um telefone central que vocês conseguem falar com todos os setores da escola. Basta digitar lá o ramal que vocês desejam falar, ok? A apresentação da equipe pedagógica. Nós temos aí uma equipe formada por mim, como já bem apresentei, né? Luciana, coordenação 2. Temos também a Alice, que trabalha com a educação infantil e com o Fundamental 1. Temos o Armando, que é o coordenador do ensino médio e do técnico. Temos a Adriana, que é a nossa orientadora educacional. Nossos inspetores, nós temos um inspetor em cada andar, a Jaque e o Amâncio, e comandando aí a parte da direção pedagógica, nós temos a Aline. Importante dizer que nós somos uma equipe que trabalhamos sempre em conjunto, então você não consegue falar, a Luciana é a coordenadora do Fundamental 2, então você só vai ter acesso à Luciana. Não, tá? Nós trabalhamos aí sempre da maneira mais em conjunto possível. Então, um está sempre a par do segmento do outro. Vamos falar aí um pouquinho do nosso material didático, né? Nós temos livros, trabalhamos com a SAI Digital, é uma plataforma aí que a gente tem os livros tanto físico quanto você adquirindo esses livros físicos, você tem acesso à plataforma e através da plataforma você tem acesso ao livro digital, né? A SAI, ela trabalha com o sistema modular. O que é isso? Ela vem em módulos, né? Então, primeiro bimestre, nós temos o módulo um. Segundo bimestre, nós temos o módulo 2. E por aí vai no terceiro e no quarto bimestre. Eles vão entregando os módulos de acordo com o bimestre. Então, agora, nesse primeiro bimestre, o aluno recebe o módulo um. Lá para o finalzinho do primeiro bimestre, o aluno recebe o módulo 2. E assim sucessivamente. Falando sobre as disciplinas que nós temos no Fundamental 2, vou pedir aí um pouquinho da atenção de vocês, porque do sexto ao oitavo ano, nós temos essas 10 primeiras disciplinas, que eu coloquei aí em branco, né? Matemática, português, geografia, história, inglês, redação, educação física, arte, projeto de vida e ciências. Isso do sexto ao oitavo ano. Vale lembrar que arte e projeto de vida não são matérias que utilizam necessariamente um caderno, né? Então não tem necessidade de um caderno específico para a arte ou para projeto de vida. Algumas professoras pedem um bloquinho ou um caderno pequeno de anotações. Vai ficar aí a cargo da professora mesmo, ela vai passar nos primeiros dias de aula ao aluno. Isso aí do sexto ao oitavo, e quando o aluno chega no nono ano, nós temos essas 10 disciplinas que eu acabei de falar, mais essas três que estão em vermelho. No caso, biologia, química e física. Ok? Então, para
séries do sexto ao oitavo ano, nós temos aí essas 10, né, de matemática a ciências. Para a série do nono ano, nós temos 12, que vai aí de matemática a física, ok? Coloquei aqui para vocês também um quadro de horários. Aqui eu utilizei como exemplo um quadro de horários do sexto ano, mas eles têm a mesma grade, né? É claro que os conteúdos vão mudar aí de acordo com as turmas, mas a grade é a mesma, segunda a sexta-feira, 7h30, meio-dia. Como vocês podem perceber, eles têm aí 5 tempos por dia. 5 tempos na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta. Isso aí vale para todas as séries, sexto, sétimo, oitavo e nono, ok? Eles vão receber, tá? Esse quadrinho de horários, eles vão receber na agenda logo nos primeiros dias de aula, para que vocês já consigam se organizar. Avançando aqui. Calendário de provas, nós também enviaremos na agenda, no primeiro ou segundo, no máximo dia de aula, o calendário anual de provas, né? É um método que a gente encontra de organização, né? O responsável, ele vai saber a data das provas do primeiro bimestre, assim como ele vai ter acesso às datas das provas do último bimestre. Lembrando, né, que o nosso calendário é flexível, é claro, a gente tem aí um ano inteiro pela frente, então pode ser que aconteçam aí coisas pelo caminho que a gente precise dar uma modificada, mas não é de praxe, não é corriqueiro, tá? A gente gosta de deixar isso bem claro, porque tudo é flexível, né? Um planejamento, o próprio nome já diz, nós estamos nos planejando, mas a gente não sabe o que acontecerá pelo caminho. Mas a princípio é isso aí, sim. Ano passado, graças a Deus, a gente não precisou mexer no calendário, seguimos todas as datas que estavam desde o início do ano, e se Deus quiser, esse ano será da mesma forma. Seguindo aí, nós temos também, coloquei aí, nós temos também horários. Caso os alunos decidam trabalhar em grupos, eles vão ter durante o ano aí uma série de trabalhos em grupos, faz parte do cotidiano escolar. E muitas das vezes o aluno não tem como ir à casa do outro, né? Ah, é um grupo de 5 alunos, mas todos eles moram longe um do outro, ou por alguma outra razão não pode ter acesso à casa do outro, enfim. Para minimizar, né, esse problema, a gente disponibiliza para cada turma um dia da semana para que esses trabalhos em grupos sejam feitos. E aí, como vocês podem ver, a 601 e a 602 têm os seus diazinhos, a 701, a 702. Nada impede, tá, pessoal, que Luciana, eu precisava fazer amanhã, mas amanhã não é o dia da minha turma. Se tiver vago ou se eu tiver com alguma outra sala disponível, eu libero sem problema nenhum, tá? Importante frisar que a gente sempre coloca aí nesse horário entre o turno da manhã e o turno da tarde. Então, como vocês podem reparar, do sexto ao nono ano, a gente tem aí entre meio-dia e 1 da tarde, ok? E aí é tudo conversa, tá? É só vir até a mim, eu preciso desse feedback de vir até a mim, de agendar o grupo tal, vai fazer o trabalho no dia tal, tal hora. Justamente por isso, porque mesmo que outro grupo já tenha agendado, eu consigo ver um outro espaçozinho para que ninguém saia prejudicado, ok? É, Vamos passar agora para as partes de plataformas, né, que vocês responsáveis têm acesso para participar, né? Vamos dizer assim, participar da vida escolar do aluno. Muitos de vocês, como eu disse lá no início, não têm tanto tempo hábil para vir à escola, para trazer o aluno, para buscar o aluno, e aí a gente tenta, da melhor maneira possível, fazer com que essa distância aí seja encurtada através dos nossos aplicativos e site. Vou mostrar para vocês aí todos eles. Começamos aí pelo AVA, que é o SAI Digital. Esse portal, ele é o portal do livro,
tá? Com aquilo que eu falei, vocês adquirindo o sistema de ensino da SAI Digital, automaticamente o aluno recebe uma senha, tá? Para adentrar a plataforma. E através da plataforma, vocês conseguem aí, como eu disse também, ter acesso ao livro digital, ter acesso a trilhas. O que que é isso? Formações continuadas que os professores disponibilizam, exercícios. O professor trabalhou o módulo um capítulo um hoje, e trabalhou sujeito e predicado. Exemplo, trabalhou sujeito e predicado. Ele vai disponibilizar lá na SAI Digital um exercício para que o aluno faça e fixe esse conteúdo. Na plataforma vocês também conseguem ver vídeos sobre explicações a mais, a partir do conteúdo que tem sido dado. Então, mesma coisa, esse conteúdo de um exemplo, né? Sujeito e predicado que o professor passou hoje, o aluno consegue buscar o vídeo lá na plataforma que é disponibilizado por professores da SAI Digital, mas trabalhando de acordo com o livro do aluno. Então, é sempre uma explicação a mais, é sempre uma fixação a mais. Vocês conseguem planejar aí um estudo, um estudo além para a criança, né? Para o adolescente. Coloquei aqui para vocês a parte principal da SAI Digital. Logo assim que você entra, vou voltar um minuto para colocar aqui, ó. Você vai adentrar a plataforma com o nome, no nome do usuário. O que seria o nome do usuário? A matrícula do aluno. Você consegue visualizar no carnê. Todo carnê tem o número da matrícula do aluno. Você vai colocar lá a senha para todos. Geracão, porque não tem a cedilha e não tem o tio. Então, Geracão, tudo minúsculo, 1, 2, 3. A partir do momento que você fizer este primeiro acesso, você pode mudar a senha tranquilamente, ok? Então, quando você fizer esse acesso, vai abrir essa parte, essa página aqui. Abrindo essa parte de estante de conteúdo é o que vai interessar bastante ao aluno. Clicando nessa parte de estante de conteúdo, ele vai fazer o filtro da disciplina que ele quer, história, geografia, português, matemática, e vai ter acesso às trilhas, que são os exercícios, né, que os professores vão disponibilizar aí ao longo do ano, e também terá acesso aos vídeos explicativos, ok? Para um estudo dirigido do aluno que tiver interesse. E a gente sempre aconselha, tá, pessoal? Nós aconselhamos que vocês façam uso, que as crianças façam uso dessa plataforma. Eu posso garantir que ajuda muito. Muitos dos nossos alunos estudam aí, fazem os seus estudos dirigidos pela plataforma. Tá? Não tendo necessidade de pagar uma explicadora ou coisa do tipo, de ter mais gastos, ok? Nosso próximo informativo sobre plataformas é sobre a plataforma Mundi. A plataforma Mundi é importante falar, não é um aplicativo, é um site, tudo bem? Então, o Mundi é o nosso diário de classe. Antigamente, nós tínhamos lá o diário de classe físico, né? Onde o professor registrava a presença ou a falta do aluno, onde o professor registrava ocorrências de atrasos, de indisciplinas, de falta de material, enfim. Tudo isso foi digitalizado. E dentro da nossa escola, vocês conseguem encontrar na plataforma Mundi. Como que eu faço esse acesso? No caso do sexto ao nono ano, site www.mundi.com.br. Como que eu faço o primeiro acesso? 14788 é o código, tá? É o nosso código da educação infantil ao nono ano. E vocês vão colocar aí o e-mail do responsável. Esse e-mail é o e-mail que vocês deram aqui no ato da matrícula, ok? Vocês vão colocar lá no ato o e-mail que vocês forneceram à secretaria da escola no ato da matrícula e vão clicar em Esqueci minha senha. Mas, Luciana, eu nem tenho senha ainda. Sim, por quê? Quando vocês clicarem em Esqueci minha senha, a plataforma vai enviar um link
para esse e-mail que você cadastrou. Enviando um link para esse e-mail que você cadastrou, você consegue acessar digitando, criando uma nova senha. Ok? Então, esse é o primeiro acesso. Isso vale muito para os alunos novos, né? Os alunos antigos já têm lá o número da matrícula, já têm o acesso. É só continuar utilizando da maneira que já utilizava. Seguindo, é importante lembrar que o Mundi, principalmente para os pais que não conseguem ter acesso diário à escola, o Mundi é a nossa principal via de comunicação. Tá? Pelo Mundi você vai conseguir visualizar as faltas do aluno, pelo Mundi você vai conseguir visualizar as ocorrências do aluno, se chegou atrasado, se não chegou atrasado, se houve algum desrespeito ao professor, à classe, se houve, não trouxe o livro, não trouxe a agenda. Todos os nossos professores notificam qualquer incidência ou qualquer coisa que fuja do comum, né, na plataforma Mundi, no campo ocorrências, ok? Vou colocar aqui para que vocês consigam visualizar a página que abre, que vai abrir ao vocês terem aí esse primeiro acesso, tá? Olha aí. Abre essa página, não tem muito mistério, vocês conseguem navegar pela página tranquilamente. Para vocês, né, responsáveis, o campo que vai ter aí um maior índice de visitação é o acadêmico, você vai clicar em acadêmico, você vai visualizar, e em ocorrências também, tá bom? Para vocês terem acesso aí como é o dia a dia do aluno dentro da nossa escola, ok? Avançando aí, falamos sobre a SAI Digital, falamos sobre o site, né, o Mundi. Agora nós vamos falar sobre o aplicativo que aí já é um aplicativo, tá? Da Catraca. Muito importante também, fundamental. Por quê? Porque quando o aluno adentra a nossa escola, ele passa por uma catraca. E você tendo o aplicativo no seu celular, você consegue visualizar a hora exata que ele entrou na escola, assim como você também consegue visualizar a hora exata que ele sai da escola. Claro, né? A gente faz aí o máximo, o possível e o impossível para que esse aplicativo esteja todos os dias em funcionamento, mas nós estamos trabalhando com aparelhos eletrônicos, né? Então pode ser que um dia ou outro aí não chegue. Não chegou a mensagem? Pode fazer contato comigo que eu verifico o que aconteceu, tá? O que é importante saber sobre esse aplicativo é o Minha Escola. Você vai baixar o aplicativo Minha Escola, tá? Você só consegue visualizar, tá, o horário da entrada e da saída do aluno se você tiver esse aplicativo no seu telefone, ok? Aqui a gente coloca o passo a passo de como você vai fazer para baixar esse aplicativo. Você vai entrar o usuário, mesma coisa lá do Mundi, matrícula do aluno. Lembrando que a matrícula do aluno, o número da matrícula do aluno, você consegue visualizar no carnê, no carnezinho de mensalidade. Você vai digitar a senha 1234 e logo que você fizer que você fizer esse primeiro acesso, você consegue também trocar a senha sem problema nenhum, ok? Seguindo, a gente vai passar agora para a parte de médias, né, de provas de médias, como funciona esse sistema, como o meu filho tem a média do bimestre, enfim, vamos lá. Olha aí. Nós temos 4 bimestres, tá? O nosso sistema de avaliação é dividido em 4. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. O que nós temos em cada bimestre? Nós temos um simulado e uma prova, ok? Eles fazem um simulado contendo todas as disciplinas e eles fazem uma prova que a gente tem uma semana de prova de cada disciplina. Cada um vale 10, ok? Então, 10 na prova, 10 no simulado. Você vai somar essas duas notas, você vai dividir por 2, você vai ter a média do primeiro bimestre. Assim como o terceiro bimestre. Prova simulado, dividido por 2, soma, divide por 2, média do primeiro e do terceiro bimestre.
Por que que eu pulei o segundo? Porque no segundo e no quarto bimestres nós temos um projeto e esse projeto também vale 10. Então, no segundo e no quarto bimestre eu tenho três notas. Eu tenho a nota da prova, eu tenho a nota do simulado e eu tenho a nota do projeto. Então, nesse caso, eu vou somar essas três notas e vou dividir por 3. O resultado é a média do bimestre. Tudo bem? Então, primeiro e terceiro bimestre, notas da prova e do simulado. Segundo e último bimestres, nós temos prova, simulado e projeto. Ok? Projeto do segundo bimestre costuma ser uma feira pedagógica, que a gente trabalha em algum tema relacionado ao nosso projeto político pedagógico. Projeto do quarto bimestre são os jogos de extra classe que eles adoram, né? Que eles ficam contando em segundos para chegar aí o segundo semestre para que os jogos comecem. Lá no finalzinho no quarto bimestre nós temos a culminância desses jogos interclasse. E aí desta culminância é gerada uma nota de todo o projeto e soma aí a prova e ao simulado dividindo por 3. Tudo bem? No meio do ano, nós temos a recuperação paralela. Por que que nós temos a recuperação paralela no meio do ano? Para não esperar até dezembro para que o aluno faça algum tipo de recuperação, né? Consiga reerguer aí alguma nota que, porventura, tenha ficado abaixo da média. Coloquei aí também um quadro para tentar explicar mais ou menos para vocês. Vamos supor que em língua portuguesa o aluno ficou com 4 no primeiro bimestre, tá abaixo da média, porque a nossa média é 7, ok? E 8 no segundo bimestre. Então, finalizando aí esse primeiro semestre, o aluno teve 12 pontos, certo? Ele pode fazer a recuperação paralela. Importante, a recuperação paralela não atrapalha em nada. Ela ou ajuda ou mantém do jeito que tá bem? Olha aí, vamos supor que o aluno ele fez a recuperação paralela e ele tirou 7. Esse 7 vai substituir a média mais baixa. No caso aí, do primeiro exemplo, esse 7 substitui a nota 4. Ótimo. Atingiu aí, ficou primeiro e segundo bimestre acima da média, ok? Mas vamos supor que ele fez a recuperação paralela e tirou 2. Caramba, 2 é pior do que já estava. Não tem problema nenhum, tá? Nesse caso, ele vai continuar com as notas que ele já estava. A gente não substitui a nota caso ela seja mais baixa. A gente só substitui caso ela seja mais alta. No último, no terceiro aí exemplo, a gente colocou ao contrário, né? Desculpa, ao contrário não. Nos dois. Ele ficou com nota baixa, abaixo da média no primeiro bimestre e também no segundo. E aí, Luciana, a nota 7 que ele tirou substitui as duas? Não. Substitui a mais baixa. Então, nesse caso aí, vai substituir essa nota 4 aqui. Tudo bem? Parece meio complicadinho, né? Volto a dizer, principalmente para quem está chegando, mas eu quero deixar sempre muito claro que nós estamos aqui para sanar todas as dúvidas. O objetivo desse vídeo é justamente ajudar, né? Fazer com que vocês parem para analisar e, caso tenham dúvidas, façam contato conosco, ok? Quinta prova e recuperação final. Lá no final do ano, acabou o quarto bimestre, o aluno não conseguiu os 28 pontos, né? Se a gente tem 7 como média bimestral, eles precisam chegar ao final do ano com o mínimo de 28 pontos. O aluno não conseguiu, vamos lá. Primeiro exemplo, 28 pontos, aprovado. Ele não vai precisar fazer quinta prova e não vai precisar fazer recuperação. Chegou no final do ano, o aluno conseguiu 24, ou seja, para 28 ele precisaria de 4 pontos. Então, tem a quinta prova. O que que é essa quinta prova? É uma prova complementar. O aluno precisa complementar o que ficou faltando. Então, no caso, ele vai para a quinta prova precisando de 4. Conseguiu os 4 pontos, ele somou 28
tá aprovado. Mas, caso aconteça do aluno ter somado 24 pontos ao longo dos 4 bimestres, vai precisar de 4 pontos na quinta prova, mas ele não conseguiu. Ele só conseguiu 3. Aí, infelizmente, ele vai para a recuperação final. A recuperação final, ela tem a média um pouquinho mais baixa. Ela não vale 7, ela vale 5. Então, chegou na recuperação final, o aluno tirou 5, ele está aprovado, ok? Essa parte de provas a gente finaliza. Nós temos aqui também os horários, horário de entrada, né? Como eu disse lá no início, o nosso horário de entrada do turno da manhã, 7h30 ao meio-dia, do turno da tarde, 1h, 13 horas, né? Às 5h30, às 17h30. O aluno, ele tem a tolerância de 15 minutos. É muito importante também, a gente deixa isso bem claro. Se o aluno chegou aqui até, se ele passou na catraca até 7h45, ele consegue ainda entrar para o primeiro tempo de aula. Se ele extrapolou esses 15 minutos, ele já não entra mais no primeiro tempo, ele só pode entrar no segundo tempo. E a partir do segundo tempo, se ele chegar atrasado depois de 8h20, ele só entra mediante alguma justificativa do responsável, ok? Em relação às justificativas dos responsáveis, eu vou voltar aqui um pouquinho para falar aqui em relação às nossas provas sobre a segunda chamada. Pessoal, nós temos segunda chamada, nós não cobramos nada, o aluno pode fazer, ele tem esse direito. Mas neste ano, nós só vamos aceitar segunda chamada mediante agendamento na secretaria. Então, o aluno precisou faltar, ele vai precisar apresentar o atestado médico ou alguma outra justificativa plausível, tá? Por que isso? Porque a gente sabe que muitos dos alunos não vinham fazer prova. Por que que você não veio? Isso eles falam pra gente, tá? Por que que você não veio fazer prova? Porque eu não quis. E isso mexe com toda a estrutura da escola, né? Então, para que a gente tenha aí um pouquinho mais de organização em relação à segunda chamada, sempre que o aluno precisar faltar, a gente espera que isso ocorra realmente quando não tem outra possibilidade, quando realmente surgiu um imprevisto, né? Porque a gente sabe, a gente tem ciência de que os imprevistos acontecem, tá? Então nós não estamos aqui para falar que não, nós não vamos tolerar nenhum tipo de imprevisto, não, tá? Nós não somos assim, graças a Deus. Mas a gente precisa que realmente seja justificada ou por atestado médico ou qualquer outro tipo de atestado que justifique a ausência do aluno naquela prova, tá bom? Vou voltar lá para onde a gente parou, que foi aqui, né? Tinha parado na tolerância. Utilização do celular, a gente sabe que hoje o uso de aparelho de telefone celular é proibido por lei federal, então a escola ela apenas cumpre a lei, né? A gente tenta fazer aí que o aluno exerça o seu papel de cidadão, né? De cumprir os seus deveres para exigir os seus direitos. Então, o celular é expressamente proibido dentro do ambiente escolar. O aluno pode utilizar o celular ao passar da catraca, entre a catraca e o portão, tá? Na saída e a mesma coisa na entrada, ok? Identificação do material, a gente tem muito problema em relação ao esquecimento. Esqueceu o livro, esqueceu o caderno, esqueceu o lápis, esqueceu o estojo. Pessoal, isso é normal, né? Só que nós somos muitos. A gente não consegue saber de quem é aquele livro. A gente não consegue saber de quem é aquele caderno. Então a gente pede encarecidamente para que todos os materiais de uso pessoal do aluno venham identificados com o nomezinho e a turma dele, por favor, tá? Isso evita assim vários transtornos, porque a partir do momento que tem um livro esquecido na sala de aula, a equipe de limpeza, ela vai olhar aquele livro, aquele caderno, e ela já vai saber de quem é, tá? E isso aí evita, como eu acabei de falar, uma série de transtornos, tanto pra gente quanto pra vocês, ok? É,
Prova de segunda chamada, já falei, né? Voltei lá e exemplifiquei para vocês. É isso. É, relembrando que a gente precisa muito da colaboração dos responsáveis. Escola é isso, né? Escola é uma via de mão dupla, é a gente trabalhando aqui e vocês trabalhando em casa para que a gente consiga o objetivo em comum, que é o sucesso do aluno, né? E por que que a gente falou tudo isso, né? Por que que nós estamos aqui colocando o que a gente precisa de auxílio dos responsáveis, colocando o que a gente precisa de auxílio dos alunos, porque a gente quer isso aqui no final do ano. A gente quer que a criança, né, o adolescente, o filho, o neto, o sobrinho, o afilhado de vocês estejam nesse quadro, estejam no quadro de aprovados. É para isso que a gente trabalha incansavelmente, para que a gente tenha resultado, né, para que a gente alcance o sucesso do aluno. Então, a gente deseja aí que ao final deste ano letivo a criança esteja aqui, o adolescente esteja aqui, fazendo parte, compondo esse quadro que, graças a Deus, já está muito extenso. Aí, ó, como vocês podem ver, a gente tem aí bastante aluno aprovado, né? Alunos da nossa escola, alguns alunos desde pequenos, outros que entraram no Fundamental 2, outros que entraram no ensino médio, enfim, né? A gente tem aí esse quadro que nós costumamos chamar de quadro do sucesso, porque para a gente é realmente o quadro do sucesso. Por fim, dúvidas, né? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem fazer um agendamento para conversar comigo pessoalmente, se vocês julgarem necessário. Estou aqui para isso, estou aqui para acompanhar o aluno, mas estou aqui para caminhar junto com cada responsável também, tá? No mais. Eu termino esse vídeo com os mesmos desejos que eu iniciei, que nós tenhamos aí um 2026 maravilhoso, que nós tenhamos um 2026 com todos os nossos objetivos alcançados, ok? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, tanto os nossos alunos dos anos anteriores, quanto os nossos alunos novos. Estamos aqui prontos para acolher cada um de vocês, ok? Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.